pessoal, bem-vindos ao Aruanda, banda cosmopolita. Bom, hoje eu vou esse vídeo aqui para conversar um pouquinho com vocês. Não estou incorporada, não estou canalizando, né? Mas não vou dizer para vocês que meus guias não estão aqui perto de mim, né? Que eu não estou sendo aí inspirada por eles, porque os nossos guias sempre estão com a gente, tá? Ainda mais nós que temos mediunidade para trabalho. Então, estão sempre aí. Até como eu digo, a gente, mesmo quando a gente não sabia que tinha mediunidade, a nossa mediunidade já sabia que tinha a gente. E esse copinho de água aqui é água, tá? Não é da minha pombagira. Não é o licor da minha pombagira, é água. Eu já deixei o copinho ali porque acho que eu vou falar um pouquinho mais. Eu estava aqui pensando, né, lembrando da caminhada toda que eu fiz para chegar até agora, até aqui no Aruanda, fazendo esses vídeos, dando passagem aí, canalizando as mensagens dos meus guias, que eu considero mais uma canalização do que incorporação, apesar que eu já falei para vocês que o limite ali às vezes é mais um pouquinho mais incorporação, às vezes é mais canalização, às vezes pega um pouquinho também ali mais o físico, mas a maioria, a base mesmo é mental, é uma telepatia. Vou captando os pensamentos, mas é assim, ainda estou aí cada vez praticando, né? Mais, cada vez a conexão vai ficando mais forte nesta modalidade de mediunidade, de forma de trabalhar. Vai ficando cada vez, eu acho que cada médium vai desenvolvendo o seu jeito, a sua própria mediunidade. Não, todo mundo que trabalha com mediunidade fala isto, e eu também acredito que não existe uma mediunidade igual a outra. Tem pequenas variações ou grandes variações, mas sempre tem. Seja de incorporação, de canalização, de qualquer outra mediunidade. Então, assim, eu estou só observando o jeito que ela está indo. E não sei se ainda vou ter se um dia ainda vou ser uma médium de incorporação inconsciente, totalmente inconsciente, ou bastante inconsciente, ou se vou se vou continuar como eu estou, e com o benefício de perder aquelas dúvidas, né, que sempre bate na mente da gente, ainda mais nós que somos médiuns conscientes, né? Então sempre tem aquelas dúvidas. Bom, não sei o que vai ficar. A espiritualidade é que sabe, e também depende do quanto eu vou me dedicando, vou dando passagem para meus guias e vou trabalhando de forma séria, estudando. Depende disso tudo. Mas o que eu quero dizer nesse vídeo aqui para vocês compartilhar com vocês é a minha trajetória, porque às vezes parece assim que de repente do nada, né, comecei a canalizar, abri um canal aí, passei um tempo lá num terreiro, o único terreiro que eu fui, que eu já falei para vocês, e aí descobri que tinha mediunidade de corporação e estou aqui. Mas não é isso não, gente. Bom, vocês veem que eu não sou uma jovenzinha. Eu já tenho aí bastante idade, tá? Pode ser que assim, até em vídeo não aparente muito, mas já passei bastante aí, muita idade já. E há muitos anos que eu venho tentando descobrir qual era a minha mediunidade de trabalho, porque é assim, eu sempre senti essa vontade de fazer um trabalho. Antigamente, quando eu lia bastante, gostava de ler livros psicografados, eu achava assim algo fantástico, né? Livros do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Gostava muito desses livros que falam mais do mundo espiritual, da mediunidade, de como funciona a mediunidade, como é a pátria espiritual. Gostava muito dessa literatura, mais do que de romances. Eu acho que de romance eu li muito poucos. Eu li uma vez o Violetas na Janela, um livro fininho, muito lindo, psicografado, conta de uma mocinha que desencarnou e como ela chegou lá, como era a vida lá, as roupas
que ficaram preparados para ela usar. Tinha uma parte muito interessante que ela chegou e ela ganhou de presente, assim que ela recobrou a sua consciência, né? Porque ela ficou um tempo assim aí, numa fase meio dormente, né? É bom a literatura espírita porque conta uns detalhes aí pra gente de como mais ou menos né? Apesar que varia para cada pessoa que desencarna, varia a forma que chega lá do outro lado e o que passa, né? Mas os livros psicografados do espiritismo dá já, né, umas dicas pra gente quando passar para lá, não chegar tão, né, sem saber, né, o que está acontecendo. Nem que isso fique guardado no subconsciente, a gente passa um tempinho ali meio, né, numa fase meio dormente, depois, mas quando a gente começar a despertar, a gente não vai ficar tão perdido. Então é bom ler. É bom sempre, ó, mesmo se você é de Umbanda ou de qualquer outro segmento religioso que não tenha preconceito, né, com o espiritismo, com isso de espiritualidade, comunicação com os espíritos, é bom ler os livros espíritas, principalmente esses que falam um pouco como é o lado de lá, como é o desencarne, todo esse processo. Então a menina, ela chegou lá, essa mocinha chegou lá, depois que ela passou uma fase, ela ficou em repouso, né? E sendo ali amparada pelos seus parentes, que já tinham partido antes dela, parece que a avó dela já tinha ido. E aí tinha um rapaz que era amigo dela, que já estava lá também, não sei se ele era um parente dela também, que já tinha ido na frente, ou alguém de vida passada que já conhecia ela. E quando ele viu que ela tinha recobrado a memória, já estava bem desperta. Opa! Ele foi fazer uma visitinha para ela e levou uma caixinha assim com umas florzinhas muito bonitinhas, assim. E ela pensou que era doce e ela começou a comer. E ele falou para ela que não, que era uma flor. Parecia um doce. Então assim, me passou uma coisa muito bonita assim de como é o lado de lá, né? E tem umas coisas tão lindas lá, o mundo de lá, ele tem que assim, os planos mais elevados, né? De muita beleza, é muito artístico, as cores são mais vivas, as formas mais aperfeiçoadas ainda do que aqui. Aqui já é bonito e lá, imagina, né? Os planos espirituais elevados. Então passou uma coisa muito bonita. Então, assim, foi um dos livros que eu li assim, vários livros do Ramatiz. Nossa, eu li muitos livros do Ramatiz. Inclusive, eu tomei coragem há muitos anos de me tornar vegetariana depois dos livros que eu li dele, principalmente aquele livro Fisiologia da Alma. Adoro, amo o Ramatiz. Ele está comigo há muito tempo, muito. Li muitos livros do Conde Rochester também, muito interessante, de uma médium de psicografia russa, que tinha uma mediunidade tremenda, escrevia muito bem. Pena que ela não conseguiu ganhar um tostão, não ganhou nada com os livros dela, passou a vida inteira na pobreza mesmo. Até eu me lembro, ela era costureira também, mas ela na Rússia, um tempo muito difícil, uma época muito difícil da Rússia, ela passou muita necessidade. Acho que a filhinha dela parece que morreu, problemas no pulmão. E gostava muito dos livros do Rochester. E fora isso, as literaturas do espiritismo que falam mais, explicam mais como é o lado de lá, como são os nossos corpos espirituais. Então é muito interessante. Então eu gostava, e quando eu li esses livros, eu tinha muita vontade de um dia também psicografar. E eu tentava, eu sabia que eu li que a gente precisava, pra gente saber se a gente tinha mediunidade de escrita, né, ou semi-mecânica ou mecânica, a gente tinha que treinar. Toda a mediunidade é assim, para você saber que mediunidade que você tem que praticar. Seguir lá a técnica para desenvolvimento daquela mediunidade e com paciência você vai ali todo dia praticando um pouquinho para ver se é a sua, né, a sua praia. Então eu pegava lá o papel, a caneta e daí largava a mão lá. Isso aí há muitos anos eu fiz isso. Fiquei muito tempo assim, há muito tempo atrás fazer isso. E aí quando eu estava sozinha em casa, minhas crianças na escola, eu estava lá.
soltava o braço alto, solta braço, solta. Aí parece que sentia alguma coisinha assim, e parece que a mão tremia um pouquinho, mas não saía daquilo, não saía. Depois comecei a fazer uns movimentozinhos, assim, tipo criança que está treinando, escrever. Um movimentozinho, eu tentava soltar bem, a mão ia, parecia que queria fazer umas lacinhos, umas ondinhas, mas não saía disso. E estudando, né, eu fiquei sabendo que era assim. Se a gente começa ali a praticar a escrita, aí começa aqueles rabisquinhos, e você fica ali, não sai disso, é porque você não tem mediunidade de escrita para trabalho. Tá, eu fiquei muito decepcionada. Aí eu falei, bom, então eu vou tentar a escrita, tive a ideia, né, de tentar a escrita pelo pensamento, intuitiva. Aí eu fazia, porque eu já gostava de fazer isso. Isso aí eu gostava de fazer. Quando eu estava eu gostava e não sabia, eu fazia e não sabia. Quando eu estava no ginásio, as minhas colegas viram que eu sabia fazer estrofezinhas, tipo poeminhas, bobeirinhas assim. E dava uma palavra e eu fazia lá umas quadrinhas, né? E ficava bonitinho. Aí pediam, eu fazia assim, rapidinho ali. Mas era assim, vinha rápido, pronto, eu fazia e dava para as meninas, elas gostavam, minhas colegas. Então eu não sabia que eu já estava praticando o contato telepático com os meus guias, mas eu não tinha a menor ideia. Eu lembro que uma vez no colégio, no primeiro ano do colegial, eu tinha que fazer uma redação, tema livre. Aí tinha o tempo lá para fazer essa redação, a professora deu tempo e mandou a gente fazer. Valia a nota. Aí me veio aquela inspiração assim, gente. Eu comecei a falar sobre o bullying. Fiz, olha, não lembro mais direito tudo o que era, mas, gente, acho que eu fiz umas 4 páginas de redação. Mas assim, ó, inventei uma história na hora falando desse bullying, fiz a moral da história no final, sabe, fazendo tinha alguma coisa a ver com a alma, eu não lembro o que era, eu sei que tinha, eu não sei de onde veio aquilo, e era um tema assim que tinha uma moral da história, bem interessante. Eu acho que quando a professora veio aquilo, olha, foi um conto, mas é comprido mesmo. E assim, sem pensar, caneta corria assim. E aquilo me dava um prazer, uma alegria, e eu fiz aquilo assim rapidinho e começo ao fim, maravilhoso. E eu tirei uma boa nota, mas assim, era uma psicografia, era uma escrita intuitiva, não era nem, pode-se dizer que era uma psicografia semi-mecânica, mecânica não era intuitiva, porque vinha tudo na minha mente, eu escrevia. Mas eu não me dei conta, eu achei muito legal, gostei muito de vir tudo aquelas ideias, escrever, mas eu não me dei conta. E depois de muitos anos, com todas aquelas leituras, né, que eu estava fazendo dos livros do Espiritismo, eu comecei a ter essa ideia de, quem sabe, eu cheguei a sonhar uma vez que eu vi uma pequena estante, uma pequena prateleira assim com muitos livros, e que significava que eu tinha escrito. Mas então, se eu tinha esse trabalho para fazer, já foi, porque agora ou era a vontade que eu tinha, né? A vontade que eu tinha, eu acabei tendo aquele sonho. Mas a impressão que eu tinha é que ou era somente assim avisando, olha, tem muita mensagens que eu podia passar, não os livros mesmo, mas mensagens, né? Alguém que ia editar para mim aquelas mensagens, aqueles livros já estavam do lado de lá, alguém ia editar o conteúdo para mim, não sei. Bom, mas eu fiquei tentando, gente, eu tentei. Aí tive muitas decepções. Então, assim, essa caminhada do meu desenvolvimento mediúnico não foi também aquele mar de rosas, não. Eu lembro que quando eu comecei a tentar essa escrever intuitivamente sozinha em casa, eu escrevia muito. Eu fazia muito texto, mas assim, sempre textos de exortação, passando mensagens de ânimo, foi sempre isso. E depois eu fiquei sabendo que é uma modalidade de escrita intuitiva. Tem pessoas que vêm para escrever sobre fatos históricos, tem outros que têm facilidade para
transmitir mensagens de pessoas que já desencarnaram, quer mandar mensagem para os parentes. Alguns conseguem pegar datas, nomes com precisão, outros não, pode tentar que não consegue, é o meu caso, não consigo pegar data, nome com precisão, não consigo. Só se um dia eu conseguir, mas não consigo. Mas como eu estava procurando desenvolver a minha escrita intuitiva, eu tentava, a gente tem que tentar para saber, né? E aí veio a decepção. Aí um dia eu tô lá assim, aí comecei a escrever. Vá na rua tal, número tal, que você vai ver que esse número, que essa rua existe, vai ser a prova de que você realmente está sendo conectado. Uma coisa assim. Aí eu vou lá, escrevi o nome da rua e aí comecei a procurar aquela rua. E era uma rua perto de casa. Achei essa rua. Número não existia. Número não existia, nunca existiu. Negócio assim, mas decepções. Aí eu falei, gente, estão me enganando. Então, assim, nós podemos ser enganados, sim. Eu escrevia muito, graças a Deus, os textos que eu escrevia, eu ajudei algumas pessoas com os textos que eu escrevi. Eu cheguei a montar um blog, eu perdi, chamava Lótus Cristalino. E eu no blog aí da internet, esqueci qual é o canal, o endereço. Eu sei que era Lótus Cristalino, eu perdi a senha, nunca mais consegui entrar nele. Tinha muitos, dava para escrever um livrinho, de tanto texto bonito que tinha lá. E teve gente que falou para mim, agradeceu que eu ajudei a pessoa estava lá para baixo e leu meus textos e ficou sentindo melhor, eu fiquei feliz. Mas assim, não progredia, ficava naquilo. Tentei fazer o curso de mediunidade, aprendizes de mediunidade na Federação Espírita, mas algumas coisas eu não concordei. Eu tenho uma visão da espiritualidade, sim, eu tenho muita influência também da filosofia oriental, né? Então, assim, eu tenho uma visão um pouco diferente. Então, muita coisa boa dentro do espiritismo, mas algumas coisas não vai. Não vou entrar em detalhes, mas assim, tem algumas coisinhas assim que eu não é 100%, mas o basicão ali é muito importante, principalmente falando sobre a mediunidade, as instruções para um bom desenvolvimento mediúnico. Isso daí, gente, sem dúvida, o espiritismo acertou, fez um estudo, o Allan Kardec fez um estudo científico mesmo, importante e muito confiável. Mas assim, há coisas assim que eu já tenho algumas coisinhas que eu não concordo muito. E aí comecei a fazer o curso de aprendiz de médium e desisti. Porque eu vejo Deus em todo lugar, né, gente? Para mim, essa força, essa inteligência universal está em todo lugar. E aí que foi, o médium falou, o médium que estava dando a palestra, ele falou que, olha só, ele disse na palestra, na aula, que tudo que existe foi criado por Deus, essa inteligência, né? Ele falou assim, foi criado por Deus, tudo que existe. Que Deus cria tudo como um pintor que pinta um quadro. Então, assim, para a pessoa que estava dando essa aula, ele via Deus assim como uma dualidade, o que é criado e Deus. Só que eu vejo Deus como tudo, porque aí eu falei assim, mas peraí, como tem essa separação entre Deus e tudo que ele cria? Então Deus foi em algum lugar pegar alguma matéria, alguma coisa para criar tudo? Mas se tudo é Deus, então ele cria dele mesmo. É como nós, quando nós pensamos, nós criamos do nosso próprio ser. Então Deus é uma inteligência, ele cria dele mesmo. Ele não tem essa separação, não é como o pintor que precisa ir lá na loja, né, que vende os artesanatos, lá comprar tinta, pincel, a tela, e chega em casa pintar. Então fica o pintor e a sua obra. Não. Aí eu contestei, e aí vi que a pessoa não deu bola, como quem diz, recolhesse aí a sua significância. E eu falei, meu Deus do céu, não é pra mim,
Então eu falei, bom, então eu estou no lugar errado. Aí saí, continuei estudando sozinha, praticando sozinha, quebrando a cara sozinha, né? Uma vez eu comecei a mandei para uma pessoa, um senhor, coloquei um senhor que era espiritualista. Ele tinha um blog, um canal espiritualista. Mandei para ele umas coisas bonitas que eu escrevi inspirada e ele admirou. Aí de repente eu mandei uma outra que ele falou, não, isso aí não tem nada a ver, olha a qualidade disso aí. Olha a qualidade disso daí, olha o nível disso aí que está totalmente diferente. E era uma outra entidade mesmo, uma entidade mais assim rebelde, que era contestada. Eu sei que falava alguma coisa de política. E aí ele falou isso pra mim. Aí eu falei, nossa. Então, mas na época que eu escrevia isso daí, esses textos, eu só achava assim que eu estava inspirada. Só pensava nisso. Estou inspirada, estou recebendo alguma inspiração, mas nunca eu achava que esses textos, quando eu escrevi esses textos, assim, eu achava só que era uma inspiração, mas não era que eu estava ali, que tinha uma entidade ali junto comigo, né? Então, assim, quando ele falou que aquele texto era estranho, não estava com uma qualidade tão boa, tão elevada quanto a do outro, assim, e era mesmo um texto, assim, de contestação, né? E aí eu senti mesmo aquela energia que era, assim, de uma rebelde, assim. Bom, passei por uma época que eu fazia os textos e queria saber. Queria saber quem que tinha escrito, quem que estava ali me inspirando. Aí assinava, tinha um tal de Antônio, eu sempre assinava Antônio, mas eu não sabia se era da minha cabeça ou não era. Uma vez assinou Martinho Pescador. Eu falava, gente, teve a primeira vez eu falei, gente, Martim Pescador é o nome de um passarinho, como assim? Aí depois que eu fiquei sabendo, né, que era alguma coisa a ver com a Umbanda. Teve uma vez que assinaram um nome assim, parecia o nome de um general lá, daqueles lá dos Gengis Khan, sei lá de onde. Eu, assim, vi umas coisas estranhas. Então, eu ficava muito confusa. Eu falava, gente, isso aí é da minha cabeça, minha imaginação, ou é mesmo? Às vezes vinha assim, vinha assim, começava a escrever e falava assim pra mim na escrita. E eu ficava sem saber se era minha, sim, eu não sabia se era minha ou não, se era coisa da minha cabeça ou não. A gente sofre, viu, gente? A gente sofre. Quem tem mediunidade consciente, mediunidade intuitiva, essas de canalização, sofre, a gente sofre para cachorro. Sofre porque a gente fica sem saber. Poxa, seria muito mais fácil se eu tivesse uma psicografia mecânica que eu nem me preocupava. A mãozinha lá, escrevia tudo, depois eu via lá o que foi escrito. Ou então incorporar, ficar lá em estado sonambúlico, depois me acorda. E assim, seria muito mais fácil, mas não, a gente tem que ficar ali, a gente fica na dúvida, tem hora que a gente sente mais uma vibração mais forte, às vezes não sente vibração nenhuma, mas a gente vê que o mental vem com mais força e aquele impulso para falar vem mais forte, mas também a gente não sente nada, porque comigo é assim, às vezes eu não sinto nada, às vezes eu fico esperando a inspiração vir, chamo, faço minhas orações, pergunto para a entidade se é possível, né? Porque eu não mando em entidade nenhuma, as entidades vêm se elas quiserem, né? Aí eu faço minha oração, peço, olha, eu gostaria de comunicar com os caboclos, se os caboclos puderem vir me trazer alguma comunicação, uma mensagem para eu passar e para o pessoal do Aruanda. Se eu sei que eu não sou lá essas coisas, né? Não sou aí o ser evoluído, mas se vocês puderem estar aqui presentes para me ajudar, porque eu também quero aprender com vocês, eu aprendo, né? A presença deles eleva a minha energia, né? Então a gente que dá passagem para espíritos evoluídos aí de luz, a gente também vai se melhorando, porque só a energia deles ajuda a nossa também a subir. Então aí fico lá, às vezes, né, que nem ontem. Ontem foi muito difícil. Tem dia que eu sinto aquela empolgação e o coraçãozinho dá aquela disparadinha e aí aquela vontade de falar e fala. Muito gostoso.
E às vezes, que como ontem deu um duro. Ontem eu fiquei lá e fiz oração, aí eu acendi o charuto para fazer, eu vi que não estava saindo nada, eu peguei, acendi o charuto para fazer uma defumação lá no meu quarto de oração, defumei tudo, falei, ó, a essência, né, do tabaco vai ajudar aqui, defumei tudo, e estou esperando, e estou lá tentando sentir, e nada, não sentia vibração, gente, não sentia, mas assim, mas tinha aquela vontade, eu queria fazer o trabalho, eu queria falar. Eu sentia uma vontade de falar alguma coisa, mas eu não sentia vibração nenhuma, nem coração acelerado, nada. Aí eu fiquei pensando, quando eu estava quase desistindo, aí eu senti um impulso para falar mais forte, eu falei, bom, se eu não começar a falar, até hoje, gente, até hoje, que eu já fiz vários vídeos, que já estou praticando há um bom tempo, ainda acontece isso. Às vezes, se eu fico um pouco na dúvida e fico ali, não abro a boca, fica vindo na minha mente a intenção de falar, Quando, e se eu não fico quieta, fecho a boca, não, eu só vou falar mesmo se vier uma força maior, sentir alguma coisa mais para eu falar. Aí eu fico, se não falo nada, se eu não falo nada, não começa. O pior, olha, eu acho que eles estão agora fazendo um outro tipo de um outro trabalho, um outro treinamento comigo, que é assim, uns tempos atrás aí, antes de eu receber a mensagem deles, já começava a vir a ideia. Então eu já sabia, eu começava a ter aquela inspiração, uma vontade de falar sobre isso, e começava a vir as ideias. Nossa, que ideia legal, isso mesmo, isso é muito bom falar sobre isso, vou falar sobre isso. Então eu chegava lá na hora de falar, de dar passagem para toda a mental da entidade, era fácil, porque eu já estava com a mente trabalhada, eu já sabia, não sabia tudo que eu ia falar, mas a ideia central já estava lá. Agora já 2 vezes que não fazem isso, não me dão ideia de nada. Eu não sei absolutamente nada do que eu vou falar. Às vezes até quero falar sobre um tema, até tem um tema lá que achei interessante, eu gostaria de desenvolver aquele tema, gostaria que a entidade falasse sobre aquele tema. Só que chega lá na hora, a entidade fala outra coisa que não tem nada a ver, não tem nada a ver com aquilo que eu estava pensando. Ontem foi assim, eu estava com uma ideia de falar sobre por que quando a pessoa começa a fazer oração, começa a se dedicar mais ali, para fazer tudo certinho, ficar em contato com os planos iluminados, né, com os espíritos elevados, porque que a pessoa às vezes começa a sentir mal, vai num lugar e fica sentindo mal. Inclusive foi um questionamento de uma inscrita do canal da Aruanda, e eu ainda vou falar sobre isso. Então eu estava até com vontade, queria que uma das minhas entidades, que é a Dama da Noite, falasse sobre isso. Eu até cheguei a pedir para ela se ela não queria desenvolver esse tema, porque ela tem muito mais facilidade para falar do que eu. Vocês veem que eu começo a falar, eu rolo aqui, vou falando. E a Dama da Noite, ela pega o tema e né, vai direitinho, né? Desenvolve bem centrada, né? E aí eu queria que ela falasse, só que chegou na hora, não vinha, né? Eu não sabia o que ela ia falar, não sabia. E aí ela começou a falar outro tema, né? Sobre o desenvolvimento da mediunidade e em casa. E aí até fiquei um pouco travada para soltar, porque eu estava com outra ideia na minha mente. E aí ela foi levando para outro caminho, falou o que ela queria falar. Aí eu fiquei pensando, gente, acho que eles estão fazendo isso porque, assim, como às vezes eu fico com muita dúvida se é coisa minha, se é a mesma entidade ou se é animismo. Então, quando eu fico, por causa dessas dúvidas, eles estão fazendo isso de propósito. Eu já estou achando que é de propósito, para eu ver que não é, que não sou eu, que são eles que estão passando a mensagem, que não é coisa minha, porque eu queria tanto falar sobre um tema e de repente eles vêm e falam sobre outro que não tem nada a ver. Então eu agradeci, né? Na hora eu fiquei meio assim e meio atrapalhada,
Mas depois eu vi que o resultado foi bom, eu assisti o vídeo todo e vi que o resultado foi bom, né? E achei interessante, foi bem legal, eu agradeci. Falei, bom, eu acho que é uma boa tática essa daí, né? De não deixar eu saber o que eu vou falar, pra depois eu não ficar pensando que fui eu que falei, que era coisa da minha cabeça, porque é um tema que eu não estava esperando e que de repente veio assim, eu fui só falando que só passando, canalizando mesmo, sem pensar o que eu ia falar. E quando terminou tudo, fez o fechamento, que eu assisti o vídeo todo, realmente tinha tudo certinho, começo, meio e fim, tudo bonitinho. Então, bem acabadinho tudo. Então, realmente tá, né? Eu estava mesmo canalizando. Então, assim, não é... Gente, esse vídeo que eu estou fazendo aqui pra vocês agora, isso tudo que eu tô contando pra vocês, é pra vocês verem como não é fácil. Gente, é um negócio muito sério. A gente tem que ter muita dedicação, tem que ter paciência. É uma coisa que assim vai desenvolvendo com o tempo e demora para chegar naquilo que a gente fala agora. Acho que nunca vai ser, acho que vai demorar para chegar numa fase assim que fala assim, agora tá, sabe, acho que não, acho que nunca vai chegar assim num ponto que vai falar, nossa, né, agora eu tô sossegada, realmente, tá perfeito, estou canalizando tudo. Acho que vai ser um pouco demorado. Tem aquela, como é que ela chama? Hicks, que ela, esqueci, acho que é americana, esqueci o nome, não sei o que, Hicks, que ela canaliza. Nossa, né, ela tem assisti uns vídeos dela, assim, ela tem um traquejo ali, ela recebe, né, aquela canalização, assim, ela já deve praticar já há muitos anos, né? E assim, a gente tem que ter muita coragem, muito confiança, autoconfiança, primeiro na gente mesmo. Falar assim, não, eu sei que eu quero fazer algo bom, minha intenção é boa, é séria, não estou querendo enganar ninguém, não estou aqui para ficar fazendo teatrinho para ninguém. E outra coisa, olha, eu estudando sobre o Exu Mirim, ele é uma energia aí divina, que é assim, ele trabalha com a intenção do ser humano. Se a intenção do ser humano é algo mentiroso, algo falso, o Exu Mirim, essa energia divina, vem ali e atrapalha tudo. A pessoa desanda tudo que a pessoa está fazendo, porque ele quer saber qual é a intenção. Eu fiquei pensando que, sabe, na árvore da vida, uma vez eu fiz um cursinho rápido sobre a árvore da vida, da Cabala. A árvore da vida tem um centro de energia, não sei se chama Sefirote, Sefirote. Na árvore da vida ela tem vários caminhos. Sai lá do mental divino, do imanifesto, e depois o pensamento do imanifesto, da força divina da criação vem. Depois tem vários caminhos assim, que essa força tem que passar até chegar, como se fosse uma árvore, vai descendo, até chegar no plano da terra, onde está a raiz da árvore, que seria Malkuth, que chama. Aí o mental, que foi o planejamento lá, que foi pensado pelo divino, que ninguém nem sabia o que era, mas que foi vindo, foi passando por todos aqueles caminhos e manifestou na Terra. Aquilo que chegou aqui na Terra, só chega na Terra a ser manifestado no plano físico quando passa pelo meio do caminho. No meio do caminho tem uma energia que é a energia a correspondência com o Sol. É representado pelo Sol. O Sol tem representação do quê? Da beleza, daquilo que é puro, aquilo que é visível, que é claro, que não tem, que é uma coisa clara, não tem sombra ali. É o que é. Então o Sol. Então esse caminho de energia aí, bem no meio da árvore, é chamado de Tiferet e está relacionado com a ética. Então, quando a gente quer realizar algo,
Se quando esse algo que a gente está realizando, a gente está fazendo tudo que precisa, mas chegou ali naquele ponto, chegou num ponto que a gente pensou assim, será que isso que eu estou fazendo é correto? Será que eu estou fazendo direito isso? Será que está dentro da sabedoria universal? Está correspondendo com a sabedoria universal? Será que isso aí vai fazer bem para mim, para outras pessoas? Será que eu não estou me iludindo? Será que eu não estou iludindo ninguém? Então, assim, é o plano da ética. E quando o que a gente, seja lá o que a gente estiver fazendo, passou por esse julgamento aí, né, de consciência, da ética, e foi, tá tudo bem, seria a intenção pura, né, verdadeira. Aí sim, aí a energia continua descendo pela árvore, por outros caminhos, que tem outros caminhos aí para descer, até chegar, aí sim, para materializar lá no chão, na terra, no plano material. Então eu me lembrei quando nós estamos desenvolvendo a nossa mediunidade, quando já estamos trabalhando, né? Porque desenvolver, acho que a gente vai desenvolver sempre, sempre, cada vez pode ficar melhor. Mas quando a gente está aí nesse trabalho interno, forte, nós temos sempre que estar fazendo esse exame de consciência. O que estou fazendo é verdadeiro? Tem uma intenção aí justa, sábia, né? Não aquela boa intenção que diz que de boa intenção o inferno está cheio, né? Aquela coisa, né? Não, intenção mesmo, sábia. Não estou me enganando, iludindo ninguém. Então, se passa por isso daí, então tá tudo bem, a gente pode ficar sossegada. Mas a gente está sempre, nós estamos sempre fazendo isso. É difícil, é uma análise interna mesmo da nossa alma, do nosso sentimento que a gente tem que estar fazendo, sempre, toda vez que a gente está ali. A gente faz direto, a gente faz antes de buscar a conexão com nossos guias, a gente faz essa análise durante e a gente fica fazendo depois também, ainda fica pensando, será que foi isso mesmo? Será que estava tudo certinho? Né? Aí a gente começa a analisar tudo que a gente sentiu, o que a gente fez, para ver ali se teve um nível de animismo, se teve pouco animismo, muito animismo, ou não teve animismo, a gente fica ali analisando. Então, é um trabalho de humildade, é um trabalho que a gente tem que ter muita paciência, muito amor pelo que a gente faz, amor por nós mesmos, para não ficar se julgando quando a gente nota que tem alguma coisa ali que não está muito bom, né? Porque a gente vai captar energias. Ontem foi uma prova assim, ontem foi uma prova para mim, eu passei por isso, porque bem justo na hora que eu estava lá me concentrando para captar o pensamento dos meus guias, entraram pensamentos intrusos de coisas que não eram elevadas, pensamentos que não eram elevados. E aí eu quase desisti de fazer o trabalho, porque aqueles pensamentos estavam me incomodando. E aí eu fiz a comunicação da Dama da Noite, ela é muito firme, né? E ela veio assim mesmo eu lá com os pensamentos estranhos, eu pedi perdão, desculpa e comecei a fazer o trabalho, passar a mensagem dela. Depois quando ela estava comigo ali, que eu estava recebendo, né, os pensamentos dela e passando, aí aqueles pensamentos foram embora. Depois quando como era dia de caboclos, eu chamei os caboclos, né, fiz minhas reverências, meu canto para Oxóssi, e aí eu perguntei se a cabocla Iracema queria falar, senti a presença dela que ela queria falar, mas assim, não sentia a vibração, e aqueles pensamentos que não eram pensamentos elevados, vinha aquele pensamento, e eu rebatendo aquele pensamento, quase desisti quando eu comecei a conversar, pedi apoio para a espiritualidade, e ela começou a jogar na minha mente visualização. Comecei a escutar barulho, assim, na minha mente eu escutava o som da cachoeira, eu via aquela água branquinha caindo, assim, aquele som, né, forte que a cachoeira faz, quando aquele estrondo, né, e via o lago, assim, aquela água, as pedras com limbo, e ela, na minha mente ela falava, agora imagina que você está nesse lugar, escuta o som, escuta as andorinhas ali na cachoeira, imagina as crianças, os índiozinhos jovens e crianças ali brincando, felizes, naquela pureza, nessa água,
com a água ali. Imagina você pisando nessas pedras úmidas, nesse limbo. E aquilo me deu uma calma no meu coração. Foi aí que depois ela veio e ela fez um vídeo, uma mensagem falando sobre os pensamentos intrusos, que daqui a pouco, mais tarde eu vou colocar. Os pensamentos intrusos, a gente saber selecionar. Nós que temos, assim, uma mediunidade mais aflorada, a gente acaba sendo muito vítima disso. Porque a gente percebe pensamentos assim, que a gente capta que não é da gente. Quando a gente ainda não tem muito treinamento, a gente fica pensando que é da gente. Fala, gente, nossa, né? Como é que eu pensei uma coisa dessa, sabe? E ainda mais quando nós estamos num lugar que tem muita gente. A gente capta às vezes umas coisas assim, ou mesmo em casa sozinho, a gente capta assim. E às vezes pode acontecer isso, são energias tentando atrapalhar nosso trabalho. Então é por isso que, para desenvolver sozinho, a gente tem que ter um pouco de conhecimento de como funciona esse plano espiritual, né? Pelo menos um pouco, porque existe muita coisa ainda que eu não sei. Eu sou sincera em falar, então eu tenho que estudar muito mais. Quem estuda, por exemplo, a apometria sabe muito mais de como funciona todo esse esquema todo que tem aí nos planos espirituais, o plano astral superior, inferior, né, sabem? Mas assim, quando existem já livros com um conhecimento básico ali, que eu falo para vocês no Espiritismo, que já dão ali pra gente um bom tutorialzinho pra gente não ficar ali sem saber nada. Então, a gente já tem como trabalhar isso daí, essas dificuldades que aparecem no nosso caminho. Porque aparece, vocês não pensam que assim, eu tenho mediunidade, agora eu vou só rezar o Pai Nosso, Ave Maria, e vai estar tudo bem. Ou acender uma vela pro meu Exu, pra minha pombagira, e vai estar tudo bem. Não é assim. Você tem que estar se olhando, você tem que estar analisando seus pensamentos, seus sentimentos. E isso de pensamentos intrusos que vêm muitas vezes para te atrapalhar, para te jogar para baixo, para fazer você sentir lá o lixinho que você olha só o pensamento que você está tendo, como que você quer se conectar com o Espírito de Luz se você é capaz de ter um pensamento desse. Aí é a hora que a gente tem que ser humilde e falar, não, eu sei muito bem que eu ainda sou um ser imperfeito, que eu não sou nenhum anjinho não, e justamente eu quero trabalhar com a espiritualidade para eu me elevar com esse contato com esses seres elevados, porque eu sei que eu ainda estou precisando muito evoluir. Então é a hora que a gente tem que ser humilde, reconhecer que nossos pontos fracos e também saber reconhecer que acontece isto sim. A gente, quando está trabalhando a espiritualidade da gente, firme, mesmo quando é só meditação ou outro tipo de mediunidade, ou outro tipo de trabalho espiritual que não é de incorporação, de canalização. Toda pessoa, quando começa a querer trabalhar a sua espiritualidade, nem que seja ficar alguns minutos lá orando, vai acontecer alguma coisa. Você vai estar mexendo com energias, mexendo no seu subconsciente também, e também incomodando forças que não querem, né, que às vezes a gente pode ter um desafeto aí de vida passada que não quer que a gente, né, não quer ver a gente lá maravilhosa, linda, cheia de luz, né, quer que a gente fique lá para baixo, né, pode acontecer também, né, então tem tudo isso, tem os nossos desafetos de vida passada, tem o nosso subconsciente, coisas que a gente ainda não trabalhou lá bem, nossos medos, nossas crenças negativas, tem tudo isso, e quando a gente fica sensibilizado ali, trabalhando quando a gente está mediunizado, quando a gente está trabalhando a nossa espiritualidade também, a gente começa a mexer tudo isso aí. Então não pensa que é assim tão fácil, não. Tem que ter dedicação, tem que ter paciência e tem que procurar estudar assim, tá? Então é isso, olha, fiz uma livezinha aqui pra vocês de novo, mas é bom, né, porque quem quiser chegar até o final aí e vai saber, vai poder captar alguma coisinha aí boa pra jornada de vocês, tá bom? Então é isso aí, tchau, tchau.